capítulo 3, a partir do versículo 21 e 22, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, chamado médico Lucas. Nós seguimos a Cristo porque Ele ressuscitou, nós seguimos a Cristo porque Ele está assento aos céus, nós seguimos a Cristo porque Ele está à direita do Deus Pai, nós seguimos a Cristo porque tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Nós servimos a Cristo porque o que Ele falou está acontecendo. Nós servimos a Cristo porque Ele virá nos buscar. Então nós temos um Redentor, nós temos um Senhor, nós temos um Salvador, nós temos um amigo, nós temos um companheiro leal e fiel. Nós temos um que está ao nosso lado, nos ajudando em todas as nossas dificuldades na terra. Você não está sozinho, não. Você segue um Cristo que está conosco todos os dias. No dia da alegria, sim, mas também no dia da adversidade. Está no dia, sim, de você estar sorrindo, mas também está no dia do choro. Está no dia das conquistas humanas, mas também está no dia das perdas. Eis que estou convosco, igreja do Nazareno de Anchieta, todos os dias. Todos os dias, esse dia chegou, é a manhã do Senhor, eis que está conosco, a bondade da misericórdia, a graça aí externada, o amor de forma incondicional, sabe, a presença dEle, o Espírito mexendo, o Espírito gemendo em nosso favor, o louvor é perfeito, Ele recebe louvor na glória, e manda glória para esse lugar, manda unção para esse lugar, manda renovo para esse lugar, manda avivamento para esse lugar. Ele restaura a sua vida, Ele te ergue com poder e com grande glória. Ele é o Senhor das nossas circunstâncias nesta manhã. Bendito seja o Deus de Israel. Mas até então ele estava sem aparência nenhuma, sem ministério nenhum. Ele está em Nazaré, sua cidade natal. E João, no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, ele estava falando de Jesus, estava pregando a Jesus. Eu quero que você, se um dia você falou isso, que você não fale mais, para você não cometer esse deslize, que não existe mensagem dura, existe coração duro. A mensagem é boa, ela é perfeita. A mensagem é de Deus. O que está acontecendo é que a nova geração está com o coração duro. Você avisa a igreja, você fala com a igreja, o Espírito revela a igreja e as pessoas continuam ainda errando. Então não é a palavra dura. Por isso que estou pedindo para você corrigir isso. Se um dia você falou, isso não quer dizer que você foi um herege, quer dizer que você está perdido. Não, é para você não falar mais isso. Que a palavra é boa, os corações que estão duros. Nós temos anunciado à igreja que nós não estamos mais pregando o que nós vamos passar. Nós estamos pregando o que nós estamos vivendo. Vivendo uma geração que está colocando tampão nos ouvidos, estão com as escamas nos olhos, uma geração que não quer obedecer, uma geração que está encarando o pastor, desafiando o pastor, desrespeitando o pastor e salva. Claro que sempre vai ter essa ressalva, irmãos, dos pastores que também tomam conta do rebanho, sabe, faz o rebanho sofrer, maltrata o rebanho, faz do rebanho a sua presa. Nós estamos falando de um pastor que apacenta o rebanho, nós estamos falando de um pastor que cuida do rebanho que não pertence a ele. Você não me pertence, eu estou aqui pastoreando, eu não sou pastor deste lugar, nós temos um sumo pastor. Mas para que você possa entender fisicamente que existe um pastor, até para você entender, né, e compreender que eu sou um ser humano com falhas, Deus usa esse homem com falha para você entender que é Deus falando na boca desse homem. Porque se o Senhor quisesse pastorear a igreja, Ele pastoreava lá do céu, cuidaria de você. Se hoje, nesta manhã, ele fala assim: Cláudio, não fala nada, eu vou agir com o meu espírito, você não aguentaria a presença do Senhor. Você não aguentaria o que Ele ia fazer neste lugar. Então o Senhor, Ele coloca os homens, as mulheres, para mostrar a você que Ele usa sim as pessoas falhas. Ele usa as pessoas mortais.
Ele usa as pessoas que têm essa dependência, por mais que tenham ótimos estudos, talvez são eruditos, né? Alguns têm sabedoria, alguns têm uma habilidade para falar, para pregar, para ensinar, mas todos diante do Senhor são mortais. E Ele agora está trazendo esse homem, e tudo começa quando ele é batizado. Nada na vida de Jesus foi obra do acaso. Então, quando ele se torna um homem agora, na sociedade, reconhecido que ele aparece, ele é batizado, e é a primeira vez que você vai entender e compreender a chamada Trindade. Essa palavra não existe na Bíblia, mas é a manifestação do Senhor acerca de 3 pessoas. Você tinha isso no Antigo Testamento ou no Velho Testamento como sombra, mas no Novo Testamento fica bem claro, está a pessoa de Cristo, fisicamente, vem o Espírito Santo de forma corpórea, outra, um agente físico, está uma voz para que todos ouvissem. Este é meu filho. Então a Trindade está composta, está armada. A Trindade agora se manifestou para resgatar o homem que se havia perdido. A Trindade agora, de verdade, irmãos, mostrou o que é amor, porque o amor é você receber de alguém que está demonstrando esse amor para você. Não adianta nós falarmos à igreja que nós amamos se nós não praticamos. Não adianta falarmos que somos cheios do Espírito Santo se você não tem domínio sobre a sua fala, sobre a ira que está dentro de você. A igreja tem que aprender a conviver com seus temperamentos. A igreja se tornou uma nova criatura, e eis que se eu sou nova criatura, as coisas velhas, temperamentos velhos, costumes velhos, práticas velhas ficaram para trás, e eis que se fez uma nova criatura, um novo ser para servir ao Senhor. E você tem que parar com essa filosofia, que eu nasci assim, eu sou assim, e a pessoa tem que me aceitar assim. Não posso cometer falhas. Por isso que Jesus, ele é adorado até hoje, mais de 2000 anos, porque ele não cometeu erro, não cometeu falhas. Nós amamos um Senhor que nunca vimos. Que coisa louca, que coisa estranha, que coisa esquisita. Você amar e servir uma pessoa que você nunca viu. Geralmente você ama com a pessoa que você convive, que você conhece, que você vê, que você anda. Mas estar com uma pessoa obedecendo, sem nunca ter visto, amar uma pessoa que você nunca viu, ter uma comunhão com essa pessoa, amar essa pessoa, sem ele nunca ter demonstrado, sabe, essa aparência para você, isso é muita fé. Você está vendo que você tem fé? Isso é fé, irmãos, você seguir aquilo que você nunca viu. Orar na sua casa, de joelho, no seu quarto, e você acreditar que ele está ouvindo a sua oração e vai te atender. Isso é fé. Isso é fé. Você tem fé, eu tenho fé, nós temos fé no Senhor. E ele começa o ministério. Ele é batizado, e aí a Trindade é manifestada pela primeira vez, de forma clara, dizendo assim, ó, eu cheguei para resgatar a humanidade. Jesus chegou, igreja. Jesus chegou. O problema que tinha na minha vida e na sua vida acabou porque Jesus chegou. Jesus demonstrou e revelou todo o segredo, se tinha, da Trindade, a qual haveria de vir, a chamada Trindade satânica. Jesus trouxe isso bem atento para todos. Existe o espírito maligno, existe o espírito demoníaco, existe o espírito satânico. Jesus trouxe isso para todo mundo saber. O que traz a semente da contenda é o adversário. O que faz a igreja ficar dividida é o nosso adversário. Por isso que temos que ter o Espírito do Senhor para manter esta união. Por isso que o Salmo 133, tão falado, tão lido, mas está sendo pouco vivido. Que bom e suave é que os irmãos... Mas será que nós estamos vivendo em união de verdade, igreja? É uma pergunta, não é uma acusação, não. Será que nós estamos tendo esta amizade? Quando eu falo amizade, de você ter um respeito pela pessoa, pelo menos um respeito, irmãos. Você pode até discordar de mim, você pode até não concordar da forma que eu prego, você pode até não aceitar a minha administração, mas pelo menos você tem um respeito comigo, como eu te respeito.
E quem é espiritual, respeita. Tanto as crianças, como aí a nossa terceira idade. É respeito. Respeito com as mulheres que não resolveram casar-se. Optaram em ficar sozinha ou ficar no Senhor. Você tem que respeitar essa mulher. Não ficar arrombando confusão para ela, né, eventos, para que ela possa arrumar uma pessoa. Isso aí você respeitar ela, foi opção dela. Ela não quer casar, ela não quer ter filhos. Ela entendeu que casamento é tribulação, e ela vive bem. Quando eu falo tribulação, porque está na Bíblia, tá, igreja? Com 30 anos e começa o ministério, entrou agora em cena. Que agora não poderia errar. Se ele não pôde errar antes, que ele não errou, imagina agora exercendo o ministério de salvação. Quando ele entra em cena, a primeira coisa, por isso que eu falei que o Dr. Lucas, ele consegue, pelo Senhor, descrever, que a primeira coisa que Jesus, ele vai, não é para o glamour, não é para o chamado, sabe, o reconhecimento, não é a ser bajulado. Não, a primeira coisa que o Senhor faz com ele é levar ele para o deserto. É mostrar a ele que o poder de Deus é maior do que o poder satânico. Você só cai se você quiser, você só é no ministério se você quiser. O diabo tentou pegar ele aqui em 3 grandes eventos. Primeiro grande evento, pela necessidade. Então eu tenho necessidade, você tem necessidade. Mas as minhas necessidades e a sua necessidade não pode ser a causa do meu fracasso. Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer nada. E automaticamente só jejuando, teve fome. O que o diabo fez? Apresentou ele o quê? A comida. Você está entendendo como é que ele trabalha? Ele é astuto, irmãos. Ele é sagaz. Ele é perseverante. Ele sabe que Jesus preparou você, salvou você, lapidou você, colocou você no seminário, colocou você perto de alguém para orientar você a buscar a Deus, ser fiel. Ele está te acompanhando desde que você aceitou Jesus, desde que você reconheceu. Ele está atrás de você, querendo um escândalo, está sabendo que você agora vai assumir o ministério, quer cantar, quer tocar, quer estar na frente, quer evangelizar. O que ele faz com você agora? Você agora está cheio do Espírito Santo, está cheio de graça, está pregando o Evangelho, foi batizado, tem ministério, fala em línguas estranhas. O que ele vai fazer agora contigo? Vai fazer proposta. A primeira proposta é a nossa necessidade. A segunda proposta que ele faz é a proposta política ou espiritual. Leva ele no templo. A terceira proposta é a proposta da glória, do poder. Todo ser humano é propício a isso. Você tem que lutar muito para se manter humilde, simples. E para se manter simples e humilde é difícil numa geração que está fazendo que você se torne de verdade egocêntrico. Destaca você, faz você se sentir aquilo que você não é, porque ninguém aqui faz milagre, ninguém aqui é bom pregador, não tem pregador aqui famoso, não tem cantor famoso, tudo aqui acontece é pelo Espírito do Senhor, é pelo Senhor. Se Deus não quiser que ninguém fale nada aqui, que não tenha ninguém cantando, não vai ter nada, porque Ele é soberano, mas Ele permite ser adorado. Ele quer que o ser humano, limitado, pregue a sua palavra. Mas sabe o que você pregar a palavra de Deus? Ser homem mortal com a sua mente limitada, daqui a pouco pode te dar em você uma amnésia, pode dar daqui a pouco aí você tem um esquecimento pleno, como Alzheimer. E é interessante, irmãos, que a minha sogra não sabe o nosso nome, não sabe mais aonde mora, não conhece ninguém, mas conhece Jesus Cristo. Todo dia levanta de manhã, toma o seu café, ora o Senhor, faz o seu devocional, canta ao Senhor e fala de Jesus na nossa casa. Todo dia. Mas o meu nome, João, da Raquel, Isabel. Aí quando quer algum dinheirinho, me chama de Marcos Fernandes. Você está entendendo, irmãos?
Mas Jesus não esqueceu, não. A Bíblia Sagrada não esqueceu. O hino da harpa não esqueceu. Ela louva o Senhor sem hino da harpa. E olha que interessante que quando ela está lendo a Bíblia, ela declama, né? Acho que é isso, né? Assim, um exemplo, vou botar aqui. Versículo, capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Ela não lê assim, não. Ela lê, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado. E eu fico só olhando para ela, ao deserto. Meu Deus. Mas não. E jejuou durante 40 dias. Eu falei, meu Deus do céu, eu quero estudar, Jesus. Todo dia. Todo dia. Jesus, ela não esqueceu. Mas ela está com Alzheimer. Não sabe onde mora. As filhas perguntaram agora, mãe, a senhora casou? Casei. E as suas filhas estão mortas. E uma morreu cheia de tiro. E as duas estão vivas. Cheia de tiro. Olhou para mim, João, não valia nada ela. Mas Jesus não se esquece. A Bíblia Sagrada não se esquece. Os hinos espirituais não se esquece. Você está entendendo, irmãos? Que você não pode abrir mão do seu ministério por causa das suas necessidades. Que você não pode abrir mão do seu ministério pelo poder religioso, pelo poder da igreja. Irmãos, o que é isso aqui, esse metro quadrado? Tem gente que se sente dono do metro quadrado, tem gente que se sente dono da igreja, sabe? No seu departamento, no subdepartamento. Irmão, o que é o reino? O que é o reino? Nós vamos fazer um sepultamento à tarde, vai lá que lá não tem estrela, lá não tem pastor famoso, lá não tem cantor. Vai na rua evangelizar, ninguém te conhece. Ninguém te conhece, você é uma pessoa comum, mas dentro da igreja você acha que você é o tal. E eu quero dizer uma coisa para você que possa te machucar, no sentido espiritual. Cada vez que você tiver mais experiência com o Senhor, é o que você tem que mais servir as pessoas. Vou repetir, tá? Cada vez que você tiver experiência com o Senhor, mais intimidade, mais você tem que servir a igreja dele. Não é mandar na igreja, não é subjugar as pessoas, não é trazer divisão na igreja, não é trazer racho na igreja, não é mentir dentro da igreja para auto-justificar, não. É você servir. Vou receber o dano, eu vou servir. Pastor, você não vai reagir? Se vai machucar a igreja, eu fico calado, passo como errado. Fico em casa chorando, fico na igreja chorando, vou caminhando chorando, mas não vou atingir a igreja, não vou ferir a igreja, para ficar, sabe, se passando como certinho, bonzinho. Deus sabe de todas as coisas, Ele vê tudo, Ele sonda tudo, Ele esquadrinha tudo, e Ele ouve tudo. Você pode falar o que você quiser, a verdade absoluta está com Todo-Poderoso. Então cuidado. Pastor nenhum que prega o evangelho vai ficar rico. Ele fica bem de vida, de forma espiritual. O que ele tem para comer, ele terá. O que ele tem que vestir, ele terá. Uma vida sossegada, mas rico não. Aí vocês estão aí aplaudindo pastores ricos. Se você quer seguir a Cristo, você está numa igreja de Cristo. É uma igreja cristocêntrica. É uma igreja que os pastores, quando têm a oportunidade, prega Cristo. Quem fala de forma doutrinária para a igreja sou eu. Os pastores pregam a Cristo. E você ouve a palavra do Senhor, porque a palavra aqui é pregada. Continuando para nós irmos para a conclusão. Então a tentação vai ter, tá, irmãos? Não fica aí achando, não, maravilha, estou cantando, estou regendo, estou agora com saião, com coque, vai ter provação. Com coque, com saião, com roupão da Débora, vai ter. Não adianta agora de roupão, não, vai ter. É provação. Ele quer derrubar você. Ele quer causar um escândalo para você.
Ele quer bater na tua porta, na tua casa e entrar e causar lá um X na tua casa. Não, sobre a nossa casa tem um sangue do Cordeiro de Deus. Sobre a minha vida tem um sangue do Cordeiro de Deus. Sobre o teu ministério ele te protege, ele te guarda. Então ele sai da tentação. Ele foi aprovado. Se você não entrou, você vai entrar. Tem uns entrando, tem uns saindo, tem uns no meio. Tem uns ainda que não entrou, não experimentou. Se prepara, porque tentação é para os chamados. Tentação é para quem Deus vai usar. Provação é para quem Deus vai mostrar que o poder dele é maior do que qualquer tentação, do que qualquer investida satânica. O mal não pode reinar sobre a minha vida. O mal não vai me vencer. Louvado seja Deus. Fica firme, igreja. Vai passar, tudo passa. Passa a alegria, passa o choro. Mas o que permanece para sempre é a poderosa palavra do Senhor. Aí agora ele chega, sai do Rio Jordão, vai lá para o deserto, e quando ele sai do deserto, ele volta para Nazaré, onde que era a sua cidade natal, seus pais estavam lá. E o capítulo 4, versículo 16, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado, na sinagoga, que era costume, né? Que era reunião de sexta para sábado. Todo judeu guarda o sábado. Para quê, pastores? Guarda o sábado para estudar, para manter a família em comunhão. Uns vão para a sinagoga, outros podem ficar com a família em casa, outros vão para um piquenique, mas eles não fazem nada, a não ser adorar o Senhor e buscar o Senhor. E Jesus foi na sinagoga, que era costume do judeu. Está aqui, né? Cumprimento, né? Segundo o seu costume. E levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Então está lá no profeta Isaías. A outra coisa, irmãos, que eu não numerei, é que tudo que está na Bíblia vai acontecer. Não fica preocupado com as notícias aí de alguns pastores querendo mudar a Bíblia, querendo, contextualizar. Irmão, deixa para lá. Vai acontecer, ainda que ele venha contextualizar, vai acontecer. Tudo que está escrito sobre a igreja vai acontecer. Tudo que eu sou na Bíblia é a verdade. Nós somos mais do que vencedores. Agora, o fato de eu ser mais do que vencedores não quer dizer que não posso passar por lutas, por provações, por desafios. Isso não vai mudar, irmãos, o que está na Bíblia. E ele vem e pega o livro que estava em Isaías 61. Capítulo 61, existia uma profecia do profeta Isaías falando sobre Jesus. E agora Jesus veio, entra na sinagoga lá em Nazaré, está lá o príncipe, ou o líder, dirigindo aquela sinagoga. Deu-se o livro, que é a Torá, e Jesus chega e fala, não de Lucas, que não existia no Novo Testamento. Ele fala do profeta Isaías, 61, e diz o quê? Que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ungiu para evangelizar. Então ele tinha uma missão. Eu tenho uma missão, você tem uma missão. Igreja do Senhor, pelo amor de Deus, não pode existir competição na igreja. Quem é o melhor, quem é o pior, quem está elevado, quem não está. Todos são importantes para a obra, para o crescimento e para o aperfeiçoamento dos santos da casa do Senhor. Você imagina se estivesse lá, irmãos. Eu estava lá atendendo no gabinete e tinha uma criança chorando. Mas chorando, e sabe aquele choro agudo, que não tem falsete? E eu querendo ali conversar com a pessoa, e aí chama a mãe não sabe onde está, e a criança chorando. Não toque naquele que Deus colocou. Se a irmã está lá atrás, honra aquela irmã. Passa um dia lá, você não tem filho não, né? Mas bata lá, irmãos, eu não tenho filho não. Mas o dia que tiver um filho, eu vou querer que meu filho possa ficar aqui. Sem problema nenhum.
Será o maior prazer, porque eu sei que você cuida. Passa lá, agradece. Se talvez não tem neto, mas passa lá, você imagina o seu neto lá. Quando eu batizo as pessoas aqui na igreja, eu agradeço do berçário em todas as faixas etárias, porque a criança passou em todas as faixas etárias aqui na igreja para chegar ao batismo. Vamos agradecer o teu professor da escola dominical. Vamos agradecer os pastores que estão aqui para te atender, que vão, sabe, na sua casa, que levam a ceia, que liga, se cuida de você, se preocupa com você, estão no cemitério, estão no hospital. Estou dizendo que você vai fazer isso para mexer com a gente, não. Isso aí, irmãos, é uma questão de você ser uma pessoa que reconhece o mistério das pessoas. Imagina eu chegar aqui, irmão, ter que ligar o som. Para Jesus permanece sobre este lugar e sobre as nossas vidas. Há ministério sobre ele, ungiu para evangelizar os pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos e restaurar as vistas aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do seu ministério, a qual ele veio fazer. E foi ungido. Jesus foi ungido. E eu não acredito que o movimento pentecostal trouxe isso que nós estamos vendo, não, irmãos. O movimento pentecostal trouxe o Pentecoste de verdade para o Brasil, de forma séria, de forma temente, de forma santa, deixando o Espírito agir no nosso Brasil. Agora está essa bagunça dentro das igrejas, uma bagunça de língua estranha, uma bagunça de dança, uma bagunça que parece uma macumba dentro da igreja. E quem veio da macumba sabe o que eu estou falando. Uma macumba dentro da igreja. E se você não percebeu, Cosme Damião está voltando com todo, não Cosme Damião, né, o homem santo, mas aí o segmento de doce está voltando com veemência, tá? Os centros estão indo agora para a rua, estão fechando rua e estão agora sem vergonha nenhuma, demonstrando a Satanás que eles servem. E a igreja está brigando por causa de cargo, está brigando por causa de posto, está brigando porque fulano tirou, está tirando, sabe, aí está com birrinha, e o diabo só está crescendo com as igrejas, que eles falam que é a igreja. Cosme Damião voltou a dar doce, na estrada do Bandeirante, irmãos, ficou lotado de crianças, o dobro do ano passado. A nossa rua aqui do lado, fecharam a rua, botaram doce no meio da rua, para as crianças comerem. E nós como igreja? Estamos fazendo o quê? É hora de você despertar. Tu não tem o Espírito Santo? Você não é batizado com o Espírito Santo? Você não é ungido pelo Espírito Santo? Então é hora de você deixar o Espírito te usar na terra dos viventes. É hora de você deixar Ele falar pela sua boca, entregar visões, revelações, profecias e pregar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, toda a sinagoga tinha os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabar de ouvir. Eu vou pular aqui por causa do tempo. Versículo 28. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de dentro da igreja. Você está entendendo, irmãos, que a humanidade, ela não é extirpada, não é retirada a obra da carne. Ela não é arrancada quando você é cheio do Espírito Santo. Ela permanece, cabe você dominar ou não. Eles estavam dentro da sinagoga, ficaram com ira. Tem gente dentro da igreja se irando. Dentro da igreja com raiva da outra pessoa. Mas está dentro da igreja tomando ceia, mas não fala que está com raiva, está com ódio. Continuando aqui, levantando-se, expulsaram, mas não eram crentes, não eram religiosos, não estavam dentro da sinagoga, não estavam ouvindo a Torá. Expulsaram da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estavam edificados, para de lá precipitarem abaixo. Sabe o que eles queriam fazer? Religiosos, matar Jesus, cometer um homicídio, dizendo que é religioso, irmãos. Tem irmãos, Caim ainda está matando Abel ainda, né?
Tem muito crente, Caim, matando muito crente chamado Abel. Mas eu não posso dizer que crente, Caim, não, que as suas obras eram, mas, então, Caim não era crente. Tem muita gente dentro da igreja de forma religiosa. Cuidado, tá, irmãos, para não acabar com Abel, que é você. Te matar, destruir o teu ministério, acabar com a tua vida. Cuidado que tem Caim no século 21, querendo destruir a tua vida, os teus sonhos, os teus projetos, irritando com a sua alegria, irritando que você está sorrindo, irritando que você está contente, que você conquistou uma coisa. Cuidado com o Caim da vida, que eles matam ainda, tá? Uns matam literalmente, matando mesmo, e outros vão matando, como diz aí, né? Na unha, né? Cuidado. Comigo pode matar na unha, na cutícula, na macumba, com trabalho, com panelinha, com patotinha, com grupo. Ah, igreja, eu estou andando atrás de... E você, está atrás de quem? Então vai caminhando. Pastor, mas estou tacando pedra. Vai caminhando. Pastor, mas fizeram uma armadilha. Vai caminhando. Pastor, mas tem grupo contra mim. Vai caminhando. Cuidado com o WhatsApp. Vai caminhando. Vai caminhando. Vai caminhando. Vai caminhando. Caminhando eu vou. Fica de pé, eu termino. Caminhando eu vou. Sem falsete, hein? Caminhando eu vou. E se você não vai? E vamos terminar com alegria. Ninguém vai tirar a alegria de você, não. Você tem o Espírito Santo do Senhor. Não vai, não me peça ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã.